Olá, mulheres! Vamos lá para mais uma leitura do livro Mulheres com Espada. Como carregar a sua cruz como uma heroína. Estamos no 7º dia. Capítulo 5. O título: A Cruz como Espada. O sangue está relacionado ao que fizemos, enquanto a cruz trata de quem somos. O sangue desfaz nossos pecados, enquanto a cruz vai de encontro à raiz da nossa capacidade de pecar. Quando se pensa na cruz de Cristo, sem dúvida muitas palavras vêm à mente, mas a espada provavelmente não é uma delas. Ainda assim, acredito que a cruz tem o poder de falar de maneira diferente a cada uma de nós ao longo dos diferentes períodos e constante mudança da vida. Então, vamos parar por um minuto e pensar no que a cruz atualmente significa para você. Certa vez, durante a época da Páscoa, propus uma pergunta aos meus seguidores em meus canais de mídia social que dizia: em uma palavra, o que a cruz significa para você? Fui abençoada com um dilúvio de resposta. A coleção de palavras usadas para descrever a cruz inclui amor, a resposta mais popular até então, graça, liberdade, perdão e redenção. E se estendia até Jesus, vida, misericórdia, sacrifício, senso de grande gratidão, com muitas outras belas definições, além das palavras que listei aqui. Primeiro, apresso-me em dizer que não existe uma definição única para a cruz. A cruz construiu pontes sobre o abismo entre o céu e a terra para reconciliar Deus e a humanidade. E continua operando para transformar o que parecia ser uma derrota horrível em um triunfo impressionante. Essa inspiradora esperança de transformação atravessou os séculos. Nenhuma outra vitória foi convincente a ponto de alcançar e iluminar a história da humanidade, envolta pelas trevas, enquanto ao mesmo tempo estendia seus raios em direção ao futuro. Portanto, duvido que a amplitude e o significado de tudo o que aconteceu na cruz possa ser, em algum momento, capturado e contidos por nossas palavras terrenas. Além disso, a vitória da cruz foi mais do que atemporal. Ela foi eterna. Feche os olhos. Por um momento, imagine a cruz de madeira. Quero que você veja aquilo que uma vez foi uma linda árvore cheia de vida, ser agora transformada em um instrumento de morte sem vida. Despida de todos os galhos e da casca, a madeira morta é rudemente talhada e estilhaçada. Os pedaços ásperos são artificialmente ligados para formar a cruz de madeira e, quando erguida, ela aparece estranhamente como uma espada, com sua ponta fincada no chão. Agora imagine Jesus, o Verbo feito carne, Filho glorioso de Deus, com o corpo nu e machucado, esticado ao longo dessa horrenda lâmina de espada. Pregos de cerca de 22 centímetros ancoraram suas mãos ao guarda-mão da cruz. E por trás da cabeça do nosso mestre está o cabo de espada de madeira. Talvez no céu, cruz e espada signifiquem a mesma coisa. Assim como Adão roubou o fruto de uma árvore proibida e fez tudo dentro dele morrer, Jesus morreu em uma árvore estéril e então se tornou seu fruto para que todos nele pudessem viver. Recentemente, enquanto estudava o livro de Hebreus, encontrei algumas palavras familiares que passaram a ter um novo significado mais profundo, após minha curta expedição ao mundo das espadas. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, ele a levou a cabo, pondo a própria reputação em jogo. Deus, como garantia de suas promessas, deu sua palavra, uma garantia sólida como rocha. Deus não pode quebrar sua palavra. E como sua palavra não pode mudar, sua promessa é também imutável. Hebreus capítulo 6, versículo 13, 17 ao 18. À medida que li esse versículo,
uma imagem vivida se refletiu na janela da minha mente. Eu não via mais a cruz como uma rude árvore de morte. Em vez disso, ela parecia uma espada de madeira com sua ponta cruel fincada em nossa terra árida. Eu vi o corpo de Cristo esticado na lâmina da espada. Seus braços estendidos estavam abertos sobre o guarda-mão, como se, mesmo na agonia da morte, sua obediência recebesse como um prazer a todos nós. O que mudou o meu pensamento foi o estudo que fiz sobre espadas e suas terminologia, o qual trouxe em nosso entendimento de expressão a cabo. Antes da minha pesquisa, eu pensava nessa expressão apenas em termos de seu significado figurativo, que quer dizer até o fim, completamente, e nada faltando. Mas agora entendo que existe também um significado literal para o acabo, porque a palavra cabo refere-se à anatomia de uma espada. O cabo é onde está o punho da espada, que começa onde a lâmina termina. O cabo inclui o guarda-mão da espada, o pomo e o punho. Quando unidos, todos esses componentes são conhecidos como punho. Como uma espada é inserida no oponente até o punho, existe pouca chance de a vítima escapar da morte. A lâmina só será retirada quando o adversário sentir que a vitória é certa. Penetrar alguém até o punho é um movimento cruel feito por um oponente agressivo que gosta de ver de perto a dor da sua vítima. O agressor está certo da vitória, porque fechou completamente a distância entre eles. Não existe mais uma distância segura entre o inimigo e ele. Ao entregar seu filho Jesus, Deus usou a cruz como uma espada para matar a hostilidade que havia entre Deus e o homem. Na cruz, Deus manteve a sua promessa a Abraão até as últimas consequências. Quem foi responsável pela cruz? Com frequência, escuto as pessoas dizerem que Satanás crucificou o nosso Senhor da glória, mas a parábola a seguir revela algo tragicamente diferente. Ela começa com uma história de um mestre de obras que plantou uma vinha, cercou-a, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a algum lavrador. Quando a época da colheita chegou, ele enviou seus servos, a quem os lavradores bateram, mataram e apedrejaram. Então, o Senhor enviou mais servos, e esses foram torturados e mortos também. Finalmente, o mestre enviou seu filho na esperança de que os lavradores os respeitassem e entregassem a ele o que era devido. Observe quem são os personagens à medida que a história se desenrola. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-no e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando, lançando-o fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam: Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam o que era a respeito deles que Jesus falava. Mateus, capítulo 21, versículo 38 ao 45. Nessa parábola, Deus, o Pai, é o mestre. Os profetas e reis da antiguidade são os servos enviados. Jesus é o Filho.
e os sacerdotes e fariseus são os lavradores. Mais tarde, à medida que esses eventos foram desdobrados, Jesus lembrou aos seus discípulos o que estava prestes a acontecer. Sabeis que, daqui a 2 dias, celebrareis a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus e a traição e matá-lo. Mateus capítulo 26, versículo 4, 2 ao 4. Isaías e Davi profetizaram que o povo escolhido de Deus mataria seu filho unigênito. Os líderes religiosos pensaram que, matando o filho de Deus, eles conseguiriam roubar sua herança. Sabedoria está que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se o tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. O que pegou de surpresa todo e qualquer governador daquela época? Eles não podiam ver o poder transformador e triunfante da cruz. Essa designação de governadores pode dizer respeito a qualquer tipo de poder, desde o religioso e político da época de Cristo até o príncipe das trevas que agiu sussurrando palavras maledicentes e fazendo uso da sua rede de ajudantes demoníacos. Será que Satanás achava que o assassinato do filho do único Deus, cometido exatamente por aqueles a quem ele chamava de escolhido, iria garantir a eterna ira do Senhor? Até porque roubar um fruto comum e desejar a igualdade com Deus provocou a expulsão de Adão no jardim do Éden. Não seria então o assassinato do Filho de Deus certamente o fim de todos nós no pensamento de Satanás? O apóstolo Paulo parafraseou essa reveladora imagem no versículo citado anteriormente, contrastando a sabedoria do Espírito e a sabedoria do homem. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 7. A sabedoria de Deus estava operando antes da nossa estupidez entrar em ação. Antes de existir o tempo, Deus estava pensando em você. A cruz foi tecida na misteriosa tapeçaria da sabedoria eterna do céu. Essa redenção maravilhosa do seu amor se desdobra e se revela continuamente. Pense nisso. Jesus era o nosso Cordeiro antes mesmo de a ovelha ser criada. Ele era o Salvador da nossa terra antes de o mundo ser fundado. Se tudo isso ainda não for suficiente, fomos escolhidos nele antes da criação para sermos perfeitos sem mácula. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes de o jardim do Éden ser semeado, nós fomos plantados nele. Antes de Adão e Eva serem colocados no jardim, estávamos seguramente escondidos em Cristo. Antes de os nossos pecados serem como as escarlates, Deus os levou, deixando-os mais alvos do que a neve. Não acho que os governadores daquela época ficaram particularmente surpresos por Jesus ter ressuscitado da morte. Eles haviam visto os mortos ressuscitarem anteriormente, e Jesus disse a todos que ressuscitaria após 3 dias. Penso que Satanás sabia que a ressurreição fazia parte do plano. O que Satanás e os governadores poderiam não saber era que quando Jesus saísse do sepulcro, nós ressuscitaríamos com ele. A Bíblia diz: estou crucificado com Cristo.
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele não tomou nosso lugar simplesmente, ele nos deu o lugar dele. Temos sua vida, seu nome, sua palavra, sua autoridade, sua promessa. Nenhum de nós estava vivo quando o nosso Cristo foi crucificado. Mas isso não importa, porque mesmo antes da fundação dos tempos, fomos escolhidos em Cristo Jesus, predestinados como filhos de Deus. Assim como Adão, todos pecaram, em Cristo todos são perdoados. Nossa vida escondida em Cristo é um mistério que ele anseia continuamente por revelar. Como você pode ver, a cruz sempre faz parte do plano. Não foi um plano B colocado em prática quando Adão e Eva fracassaram. O plano de Deus era a prova de erros. Jesus viveu cada dia para expressar o coração, a vontade e a natureza do Pai aos habitantes perdidos da terra. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Atos capítulo 17, versículo 28. Ele é a nossa vida, nosso autor e aquele que nos transforma. Ao estudar a definição de cada uma dessas palavras, posso expandir o significado desses versículos e posso tornar um pouco mais claro qual é o conceito por trás da palavra nele. Por causa dele, não existimos mais em Adão. Vivemos em Cristo e estamos assentados com ele à medida que caminhamos na terra. A morte de Jesus deveria ter sido uma grande surpresa, mas só aparentemente as consequências foram um choque. Mesmo que Jesus tenha dito repentinamente tanto para seus amigos íntimos quanto para seus cruéis críticos que ele iria sofrer e morrer, e após 3 dias levantar novamente, eles simplesmente não queriam ouvir. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Mateus capítulo 16, versículo 21. Essa não foi uma daquelas vezes em que Jesus falou por parábola, para que apenas quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 17. Jesus disse clara e repetidamente aos seus discípulos que em um futuro próximo ele viajaria de propósito para Jerusalém, onde os líderes do seu povo o rejeitariam. Esses acontecimentos resultaram em um sofrimento horrível, morte e ressurreição. Como você sabe, Pedro, inclusive, chamou Jesus à parte e o repreendeu por dizer tais coisas. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus capítulo 16, versículo 22 ao 23. Há muitas coisas contidas nessa conversa. Primeiramente, você não acha muito estranho que em uma conversa em que Pedro havia acabado de evocar o céu e chamar Jesus de Senhor, Jesus olhasse para Pedro e se dirigisse a Satanás? Em seguida, há revelação em que o desejo ardente de Pedro de garantir a segurança e proteção do seu amado líder é, na verdade, um convite para a armadilha da morte. Finalmente, mais certamente, longe de ser menos chocante, existe a revelação de que, às vezes, Satanás e os seres humanos compartilham pontos de vista em comum. Para tornar as coisas mais claras, vamos fazer um cálculo. Porque, aparentemente, o céu e a terra calculam suas equações de maneira muito diferente.
Pelas regras da equação da Terra, humanas e satânicas, rejeição mais sofrimento mais morte é igual perda do poder e derrota. Pelas regras da equação do céu, Jesus e Deus, rejeição mais sofrimento mais morte é igual poder e vitória ilimitados. Essa foi uma proposição tão ilógica e absurda que, mesmo sendo completamente explicada, era totalmente inesperada. Essa vitória não era somente de Jesus, porque o triunfo dele tornou-se nosso. Em nenhum lugar o poder dessa transformação é mais evidente do que na vida de Pedro. Aquele que cortou a orelha de um homem, que negou a Cristo, cuja voz parece de Satanás, mais tarde visto confrontando com firmeza aqueles que costumavam amedrontá-lo. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 36 ao 38. Fomos salvos, perdoados, curados, amados, agraciados, capacitados e restaurados em Cristo. Assim como em Cristo, Deus nos alcançou antes de cairmos. Esse mistério e essa maravilha irão para sempre se revelar. Apenas a eternidade irá revelar o brilho da cruz. Antes de existir um adversário, um jardim, um homem, uma mulher e uma serpente, existia uma resposta. Antes de existir uma guerra, havia uma vitória. Antes mesmo de haver o conceito de um jogo, a cruz foi o agente que mudou o jogo. A cruz foi o meio facilitador para o propósito pelo qual Jesus nasceu. Ela foi a árvore morta que nos trouxe de volta à vida. Deus nos exaltou em Cristo muito antes de tropeçarmos. Ele fez um caminho para nós antes de perdermos o nosso. Ele nos amou e nos concedeu primeiro, muito antes que nós sequer o conhecêssemos. Deus nos cobriu antes de percebermos que estávamos nus e nos restaurou antes de sabermos que estávamos quebrados. Aquele que é a nossa fonte de toda a vida transformou a cruz em árvore da vida. Por que o instrumento da cruz? Ao longo da vida, aprendi que Deus permite a crueldade e a depravação humana para revelar a profunda e desesperada necessidade que temos dele. Meu estudo acerca da luta com espadas, a esgrima, talvez tenha revelado uma entre as muitas razões.